Estamos de volta no nosso Em Ação Social, falando hoje de comunidades terapêuticas, em especial a comunidade terapêutica Peniel. Por isso a gente convidou o pastor Max. Max, fala um pouquinho agora do envolvimento da igreja, porque vocês estão ligados a uma igreja, né? Desafio Jovem Peniel. Como é que a igreja se interage com a comunidade terapêutica? A igreja interage nos ajudando, muitas vezes de forma voluntária, captando recursos, junto à comunidade. Também promovemos alguns eventos que apoiam bazares, que tudo é um apoio da igreja para essa obra social que nós temos. Inclusive, o Desafio Jovem Peniel é conhecido pela obra social que é a comunidade terapêutica, não tanto pela igreja, mas tanto pela atividade social que nós desenvolvemos. Eu lembro, historicamente, foi tão junto uma coisa da outra, né? Porque tudo surgiu muito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É interessante a gente ver uma igreja, né, que igual o Desafio Jovem Peniel, que tem esse peso pela responsabilidade social, desafio com a comunidade, porque muitas igrejas que a gente conhece não se envolvem, né? Não tem interesse de ajudar a comunidade, por um certo ponto é muito triste isso, né? Inclusive, a nossa igreja, ela existe por conta da comunidade terapêutica. Nós vivemos... Começou como comunidade terapêutica. Exatamente, nós vivemos em torno desse trabalho social, que é a nossa bandeira, que é a nossa missão ali de estar trabalhando com pessoas com questões com álcool e drogas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, por exemplo, a gente sabe que nós também somos uma instituição ligada à prefeitura, recebemos subvenção, mas acaba que a subvenção ela não contempla, né, 100% daquilo que sejam os nossos gastos. É preciso que então essas ONGs, né, igual vocês lá, precisam fazer um punhado de eventos, e então a igreja entra como uma parceira até financiadora desses projetos. Com a parceira financiadora do projeto, e juntamente com a família, que também nos apoia muito nessa questão, porque... A família dá uma contribuição quando na verdade vai internar um ente querido? A família, ela contribui no sentido assim, de estar ajudando financeiramente nas despesas, naquilo que precisa ser feito. Então a família ajuda, mas ela ajuda de uma forma voluntária, não é obrigatório. E essa ajuda é essencial, né? É essencial. Porque sem essa ajuda talvez também não teria como dar o atendimento que vocês dariam, né? Eu acho que hoje o trabalho social, ele passa por essa questão financeira. E a questão financeira é o grande desafio de todo trabalho social. Então, um trabalho social, para ele ter resultados e ele ser muito bem feito, porque o trabalho social, ele não pode cair no assistencialismo, mas ele também não pode ser uma forma de vida, de ganho para as pessoas. Então, o trabalho social, o grande desafio é esse, é fazer com que aquilo que é investido seja investido de uma forma correta, inteligente e que chegue exatamente a quem de direito, a quem se propõe. Eu lembro quando as comunidades terapêuticas, elas faziam parte da pasta, né, do desenvolvimento social, e depois, por força de lei, elas passaram para a pasta da saúde. Né? E que isso foi uma polêmica, eu fazia parte do conselho de assistência e foi uma briga, porque muitas comunidades terapêuticas não queriam passar para a saúde. Você acredita que foi um avanço essa questão de mudança de pasta? Porque uma vez que as comunidades terapêuticas entenderam essa questão de saúde, eu acho que elas se aprimoraram muito mais na questão do tratamento, né? Do acompanhamento, porque elas era uma tendência a virar quase meio assistencialismo, né? Exatamente. Quase lá aquele negócio lá, plantava, ficava lá, mas como hoje é a saúde, então é uma coisa muito mais... O olhar mudou. Então, na minha opinião, eu acho que foi um avanço. Foi um avanço, né? Um avanço, e isso ajuda a ampliar o olhar sobre a dependência química, sobre a questão da dependência química na nossa cidade. Então, as comunidades terapêuticas, elas estão fazendo uma parcela, estão contribuindo com a sociedade com uma parcela expressiva.
porque eu acredito que tem o CAPS, né, que é da prefeitura, da universidade, que oferecem também um trabalho excelente, né? Mas as comunidades terapêuticas há muito tempo vêm fazendo também esse trabalho. Inclusive o governo Lula, ele liberou aí uma verba, né, para as comunidades terapêuticas no Brasil, que eu vejo que é um reconhecimento pelo trabalho, né, que ao longo desses anos todos essas comunidades têm feito. Hoje são quantas pessoas que vocês atendem lá na Peniel? Nós temos capacidade para 30 pessoas. Atualmente nós estamos com 20. 20 pessoas. Então vocês estão até com vagas para receber mais pessoas? Mais pessoas. Vocês trabalham só com adultos? Adultos do sexo masculino. Masculino. Feminino masculinos, não. Maior de idade. Maior de idade. Então vocês não têm nenhum trabalho voltado para o adolescente? Para o adolescente nem para a mulher. Nem para a mulher. Não. Outra coisa que é curiosidade das pessoas, né? Você, tantos anos que você trabalha lá, faz quanto tempo você trabalha lá? Já fazem 19 anos. 19 anos. Você teria como dar para nós uma estatística de percentual de pessoas que, na verdade, conseguem, né, se reestruturar? Estatisticamente falando, eu posso te dar assim, uma média de 40%. Por que 40%? Você vai falar assim para mim, mas é baixa essa estatística. Eu achei até alta, eu achava até que era menos. Por quê? Porque depende da sociedade e depende também da família. Porque de repente essa pessoa sai e ela volta para o núcleo familiar, onde também ela tem parentes que têm problemas com esses vícios de álcool e droga. A recidência então é alta? A recidência é alta. E temos também a sociedade, né, que é difícil para uma pessoa que tem um problema com álcool e droga se adaptar a uma escola, a uma faculdade, a uma rotina de trabalho. Para isso nós temos um grupo na nossa instituição que chama Grupo de Convivência. Que dá um acompanhamento. Que é um acompanhamento pós-internação. Então, esse acompanhamento ele é muito livre. Eu falo grupo, mas muitas vezes eles não gostam de ficar em grupo, eles gostam de ser atendidos individualmente, para que eles possam falar das suas dificuldades semanais, para que eles possam falar das suas dificuldades com a família e assim tentar começar a viver de uma forma mais tranquila e sabendo lidar com os conflitos, sabendo lidar com a realidade. Ô Marcos, eu não sei se você concorda com o meu pensamento, minha linha de pensamento, até pela experiência que eu tenho também na questão social, eu quero ouvir sua opinião. O dependente químico, seja usuário de droga ou álcool, né? A gente acredita que Deus é poderoso, Deus cura, tanto é que a gente conhece muitas pessoas que foram libertas, né? Usuárias de drogas e tudo mais. Mas a gente sempre entende também o seguinte, que essa pessoa ela sempre vai ter que estar vigiando na vida dela. Não é que ela não é curada totalmente, mas é um processo seguinte, ela vai ter que vigiar a vida inteira, assim, sendo policiada, ela se policiar. Porque a reincidência é muito fácil, né? Então, por exemplo, uma pessoa que bebia, talvez para ela ficar livre, ela não vai conseguir depois beber socialmente. Ela tem que parar de beber mesmo, porque senão é uma porta, né, para voltar para a reincidência. Você pensa também dessa forma? Essa questão do tratamento, ela é muito importante. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fui para uma comunidade terapêutica, eu não dei certo lá. Mas aí ela vai para o AA, para o NA, ela vai para um grupo de autoajuda numa igreja local, ou ela vai para o CAPS. Eu acho que essa pessoa que tem problemas com drogas, ela precisa primeiro pensar como ela vai ser melhor atendida e aonde que ela vai se sentir mais confortável para ela entender como ela deve sair dessa questão das drogas. Sair das drogas, Gilberto, não é fácil. E a pessoa hoje que está fora das drogas, né, que pode estar nos assistindo aqui, ela precisa de um momento de manutenção, ela precisa agora passar por um momento de manutenção. É aí que a gente vê que é o erro de muitas pessoas que têm problemas com drogas. Porque a pessoa fala assim, não, eu já passei por um tratamento, seja ele no CAPS, ou seja ele numa comunidade terapêutica. Estou resolvido. Então eu já agora sei, eu peguei o fio da meada. Então aí eu não preciso mais de apoio, então eu vou viver minha vida. É o risco da pessoa voltar a cair. Eu chamaria esse momento de um momento muito arriscado, porque é um momento de adaptação, porque se a pessoa vivia 24 horas se drogando ou bebendo,
e não tinha contato com problemas, não se envolvia com questões familiares, questões sociais, financeiras, e de repente ela sai de toda essa questão da droga e começa a entrar em contato com todas essas questões, isso gera nela uma ansiedade, isso gera nela uma tristeza, uma depressão. E esse momento de manutenção é justamente um momento onde ela pode drenar todas essas questões internas e ela pode o quê? E ela pode conseguir conciliar isso e superar essas questões. Com certeza. Então eu acredito que toda pessoa que tenha problemas com drogas, ela precisa, eu acredito assim, que não é a cura em si. Eu acredito que existe a cura, mas depois desse momento que a pessoa se diz curada, porque cada um é que afirma se foi curado ou não. Isso. Então, se ela afirma que está curada, ela precisa buscar sempre estar melhorando, para que ela não possa, para que ela não venha regredir. Então, eu acho que é um processo longo, um processo demorado. Que às vezes nunca termina. Que requer tempo, que precisa de envolver a família sempre. Eu acho que a família desassociada, desconectada desse processo, eu acho que é muito difícil o êxito disso. Então eu acho que isso aí é que é muito importante, a família envolvida nesse processo de manutenção. Ô Marcos, obrigado. E para a gente só terminar o programa, eu queria que você deixasse uma mensagem de despedida e daquilo que seja do seu coração, você falar para as pessoas como tem sido o seu trabalho. Então, eu tenho me preocupado muito com as pessoas, com os lares cristãos, Gilberto. Lares de pessoas evangélicas que conhecem a palavra e que estão sendo acometidos pela droga também. Tenho recebido muitas pessoas, filhos de evangélicos, que têm se envolvido com drogas. E eu quero dizer para essas famílias não desistirem. Às vezes a comunidade terapêutica não é aquela solução que a pessoa precisa, não é aquele momento que a pessoa precisa, mas a pessoa precisa pensar, é na igreja, é numa comunidade terapêutica, é no CAPS, é com o meu psiquiatra, é com o meu psicólogo, mas eu acho que a família precisa não esconder, mas buscar ajuda, buscar se ajudar e buscar ajudar o ente querido que está dentro dessa família que precisa. Então não é abandonar, não é virar as costas, mas acreditar que existe um Deus que nos ajuda quando nós temos a coragem de ter uma atitude. Ele vai com a gente. Obrigado, Marcos. É isso aí, no nosso Em Ação Social a gente falou da comunidade terapêutica Peniel e você pode contribuir e ajudar essa comunidade entrando em contato pelo telefone que está na sua tela. Muito obrigado e que Deus te abençoe.